O 14 de Marcos, versículo 1 até o versículo de número 9. Nós vamos fazer a leitura. Quando você prepara e procura, eu quero agradecer a Deus pela vida renovada, que está na direção, na coordenação das nossas heroínas, as irmãs que já cantaram, já testemunharam, leram a Bíblia, falaram aqui com muita alegria, e eu estou feliz neste culto com as irmãs. Hoje está um ambiente gostoso. A casa do Senhor é uma bênção, né? E hoje um culto muito gostoso, juntamente com as nossas irmãs. Diz assim o texto, capítulo 14 de Marcos, versículo 1 ao versículo 9. Perdão, capítulo 14, mas versículo 3, tá bom? E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, e inclusive em Guaraçaí, aonde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Podemos assentar. Eu estou encantado com a atitude de Maria. Nós tivemos ali quinta-feira na nossa sede falando sobre também a ocasião em que Jesus está hospedado na casa de Marta, que é irmã de Maria e irmã de Lázaro. E sempre que a gente procura falar no culto feminino, no culto de mulheres, a gente procura uma mulher para falar que na Bíblia não fala só de homens, né? A Bíblia não tem só os heróis da fé, tem as heroínas da fé também. Se você pega Hebreus 11, você vai encontrar ali o nome de algumas mulheres. Então, a Bíblia nos diz que essa mulher, Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela se destaca principalmente em alguns textos dos evangelhos, e neste não é diferente. Nós estamos aqui diante de um conhecido texto das Sagradas Escrituras, onde Jesus está no jantar, na casa de um homem chamado Simão, que tem aqui o cognome de leproso. Porém, a Bíblia, ela dá alguns detalhes desta janta, e você pode encontrar também em Mateus e também em João. Se você quiser ler à luz de Mateus, está no capítulo 26, do versículo 6 ao 13. Se você quiser ler à luz de João, está lá no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Alguns mudam alguma coisa, acrescenta algo que, por exemplo, aqui Marcos não fala que um dos que reclama é Judas. E Judas era quem tinha a bolsa, quem era o guardador das ofertas, dos dinheiros, tinha o manejo. E aí Marcos não fala do nome de Judas, João fala de Judas. Enfim, aqui nós temos um texto, irmãos, que nos ensina bastante. E sobre o que Maria fez, vale lembrar a você e a mim que uma pergunta fica sempre: quantos de nós aqui que estamos dispostos a dar a Jesus alguma coisa, a oferecer ao Senhor? A gente tem muita facilidade em pedir, a gente já se ajoelha pedindo, já se ajoelha falando: Senhor, me abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos, abençoa o fulano. É sempre para nós, aí depois a gente vai para fora, vai para longe, quando a gente vai. Porém, quando nós olhamos para isso, para esse texto das Sagradas Escrituras, Jesus, irmãos, ele não só nos deu muitas coisas, como Ele mesmo se deu por nós, Ele não só nos deu muitas coisas, como Ele se deu por nós. Agora, não é o que Deus deu para nós, é o que nós estamos dispostos a dar para Ele. O que você tem e eu também
tenho, para que possamos oferecer ao Senhor, entregar ao Senhor. O que levou esta mulher, Maria, a entregar um dos seus maiores tesouros, um dos seus maiores bens, aquilo que ela com certeza adquiriu com muito custo, não é? Por muito tempo, não foi tão rápido. A gente vai entender isso mais adiante. O texto nos diz, irmãos, que era um vaso contendo um perfume conhecido como nardo, nardo puro, nardo puro. Está no versículo de número 3, um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro. Era um perfume muito caro. E, por sinal, você não comprava esse perfume em nenhuma casa ali, nenhuma casa de perfumes em Israel. Este nardo não tinha em Israel. Ele era importado. Ele só vinha lá da cordilheira do Himalaia, carregado no lombo de camelo. Só se encontrava no arbusto seco, depois de moído, trabalhado, aí transportava-se para Israel. É como você comprar uma fragrância francesa. Quem tem perfume francês aqui? Quem compra aqui? Tem alguém que compra ou já comprou? Aqueles perfumes que a gente compra gato por lebre, não, é original, é animal, é azarro, é não sei o que, e aí você compra achando que está comprando puro, achando que está comprando original, e já te venderam, sabe, aquele negócio processado, maquiado, que você passa daqui 10 segundos já não tem mais cheiro. Mas o texto diz, a Bíblia não mente, que Maria, ela quebra este vaso, que tinha um perfume precioso, e não só precioso, era raro, era muito difícil de se encontrar, muito difícil de se ter, era importado. E outra, as mulheres compravam, a cultura diz que as mulheres compravam este perfume gota a gota, grama por grama, ao longo da sua vida, da sua juventude. Ela comprava para que no seu casamento ela pudesse, se perfumar, se preparar para encontrar com o noivo. Era muito caro. Como o senhor sabe disso, pastor? Está no texto. Olha o que diz o versículo de número 5: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. Não disse dar a um pobre, dar a uma família, disse aos pobres. Aqui o texto diz que era para se vender por mais de 300 dinheiro. Em outras palavras, dinheiro ou denário era o valor de um dia de trabalho. Então nós estamos falando de um ano aproximadamente de trabalho. E não estou falando de trabalho no nosso tempo, na nossa época. Se você pegar uma Bíblia do Expositor, edição 2015, o escritor, o comentarista, o pastor Jim Swagger diz que para a época da corrente moeda do ano de 2015, no dólar, era equivalente a quase $10.000 o perfume que esta mulher quebrou e que derramou sobre Jesus. $10.000, está falando quase de quantos mil reais? Para quem é bom de conta, o dólar está em quase R$6. No real daria o quê? 6 mil? 58 mil reais. O que Maria, pastor, o senhor está aumentando? Não estou aumentando, irmãos. É um texto sagrado. Era um perfume precioso, era um perfume raro, era um perfume comprado gota a gota, grama por grama, ia se enchendo aquele vaso que aproximadamente devia ter ali quase que meio litro de nardo, de perfume caríssimo. Se você tem um perfume caro do tipo da Natura, você só vai usar uma vez, naquela ocasião especial, naquele dia, e assim, pontinha da orelha, pouquinho aqui, pouquinho ali. Você não vai derramar. Você compra um perfume caro, você diz que tem que durar pelo menos um ano. Eu não vou gastar, vou comprar outro, Jair? Vou comprar outros para que eu possa usar no dia. O Jair tem um perfume para cada dia da semana. Pergunta para a Elisane que ela confirma. Então você tem um perfume para cada dia da semana, mas aquele dia especial, você vai lá pegar o nardo puro, você vai pegar aquele perfume importado, e você não vai derramar como você derrama os outros. Agora, detalhe, essa mulher
pegou a sua economia, pegou aquilo que, quem sabe, para muitos era, se necessário, fazer uso regrado, ou vender, não é? Aí Judas, com um espírito filantropo, que na verdade mais era um espírito farisaico, ele vai dizer: tinha que vender e dar para os pobres. Aí Jesus vai dar bem na jugular dele. Mas entenda uma coisa: o que leva uma mulher a dar as suas economias, o que ela regradamente, grama a grama, gota a gota, comprava e depositava naquele vaso, que leva uma mulher a quebrar esse vaso. E detalhe, ela não despejou na cabeça de Jesus, ela não foi lá com conta-gotas e pingou na cabeça de Jesus. Você olha para esse texto, o texto diz que ela lançou sobre Jesus. Vamos ler o versículo de número 3 mais uma vez. E de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça. Outros evangelhos vão dizer que ela já jogou aos seus pés e enxugava com os seus cabelos. Agora, por que ela quebrou o vaso? Por que ela não derramou? Por que ela não só pingou? Por que ela não só, aspergiu sobre Jesus, molhou alguma coisa e jogou sobre ele? Por que ela quebrou o vaso e não derramou o vaso? É isso que nós vamos falar nesta noite, aprendendo com Maria, que tem uma atitude linda para com a nossa vida, nos ensinando. E a primeira lição que eu quero destacar aos irmãos aqui nessa noite é que ela não poupou nada. Ela não poupou nada. Ela quebrou o vaso, ela derramou aos pés de Jesus. Ela derramou aos pés de Jesus. O vaso quebrado fala de alguém que não quer levar nada para casa. Ela não quer levar nada, ela vai quebrar o vaso, vai derramar ali sobre a cabeça de Jesus e vai jogar o vaso fora. Ela quebrou o vaso, irmãos. Em outras palavras, ela está dizendo assim: eu vou entregar tudo que eu tenho, eu vou dar com sobra, eu não vou levar nada. Sabe por quê? Porque Jesus merece o melhor. Jesus merece o melhor. Maria nos ensina que quando se trata de adoração, quando se trata de serviço, quando se trata de estar provendo para Jesus, tem que ser o melhor, tem que ser com intensidade, integridade, e não podemos levar nada para casa. Temos que dar tudo que temos. Por quê? Por que ela fez isso? Por que ela não levou nada? Por que ela não poupou? Por que ela despejou? Ela quebrou. Está no texto. Olha para o versículo de número 8. Versículo de número 8. A primeira parte do versículo, a parte A. Esta fez o que podia, vírgula, ponto e vírgula. Ela fez o que podia. Jesus não está pedindo para você e para mim fazer o que a gente não pode. Ele está pedindo para mim e para você: faça o que você pode, mas faça com sinceridade, faça com honestidade, faça com integridade. Jesus sabe o que você pode, Jesus sabe o que eu posso. Então não venha com adoração maquiada, não venha para a casa de Deus com segundas intenções, porque Ele conhece quando você vem para a casa de Deus para entregar o que você tem de melhor. Deixa eu te dar um recado: Maria derramou aquele perfume sobre ele e começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Detalhe, a Bíblia diz que toda a casa se encheu do perfume, impregnou toda a casa, mas só Maria saiu da casa cheirando como Jesus, tendo a mesma fragrância de Jesus. Como, pastor? Porque ela enxugou os pés dele com o cabelo. Deixa eu dizer uma coisa: quando você vem para a igreja para adorar a Deus, você volta contagiado com adoração. Quando você vem para a igreja para adorar a Deus, você volta perfumado com o cheiro de Cristo. Quem olha para você na segunda-feira disse: está diferente. Aconteceu com você? Foi um culto de domingo, eu fui para a casa do Senhor, mas eu não fui para ouvir acerca do Senhor, eu não fui para ver o pastor pregar, minha irmã pregar, eu fui lá para adorar a Deus. E chegando lá, quando eu adorei, minha querida,
eu estou cheio de Deus, cheio de Deus, eu estou vendo a hora de voltar ao culto da quarta-feira, porque eu quero adorar Jesus de novo. Maria adorou com aquilo que podia. Pastor, mas não era a economia dela do ano, de anos, de meses? Era. Mas ela disse: eu não vou adorar Jesus com reservas. Eu não vou adorar Jesus com parcialidade. Eu não vou adorar Jesus com conta-gotas. Eu não vou entregar a Jesus aquilo que me resta, aquilo que me sobra. Eu não vou entregar a Jesus uma adoração mesquinha. Eu não estou pedindo para você saltar e pular, nem fazer firula, mas eu estou dizendo para você nesta noite, quando venha para o culto, venha com o espírito de adorador. Pastor, existe espírito de adorador? Ah, meu irmão, me entenda, venha com o coração contrito e quebrantado, venha dizendo: Senhor, eu estou só o carro, eu estou só os pedaços, mas é tudo que eu tenho e é tudo que eu vou te entregar hoje. Aceita, Senhor, a minha vida como um sacrifício, aceita a minha vida, Senhor, como uma oferta agradável. Aceita, Senhor, aceita. Aleluia, Jesus. Mas a gente muitas das vezes, irmãos, queremos dar ao Senhor aquilo que nos sobra, o tempo que resta. Se der eu vou, se der eu faço. Qualquer coisa a gente coloca antes, a gente já diz: não dá, não posso, não consigo, não vou, não faço. Mas a Bíblia diz que esta mulher não poupou nada, não poupou nada. Em segundo lugar, pastor, o que ela nos ensina? Esta mulher nos ensina a quebrar protocolos, a quebrar rituais, a quebrar, sabe, etiquetas muitas das vezes, sair da formalidade. Por quê, pastor? Porque ela venceu os murmuradores, ela venceu os criticadores, porque Judas aparece como cabeça, mas outros, se você ler o texto, você vai ver que todos questionavam. Olha o versículo 4: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento, gente? Que é isso? Que loucura é essa? Aquela mulher, ela rompeu os protocolos, ela foi contra tudo e todos. Olha o versículo de número 6. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Para que a molestais? Molestar, a gente lembra logo de pedofilia. Fulano foi molestado. Mas o dicionário diz que molestar é causar ou sofrer enfado ou importunação. Foi tanto a crítica, tanta murmuração contra ela, que aquilo causou enfado, causou importunação, insatisfação. Jesus disse: ei, deixa ela. O texto diz que ele, estando em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, versículo 3, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. A reunião está acontecendo, a janta está acontecendo, está todo mundo sentado, todo mundo ali reunido com Jesus, e de repente chega ela. E de repente chega ela com aquele vaso, ninguém se dá conta, e ela quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Alguém olha um para o outro. É mais ou menos quando você está num culto e alguém começa a adorar, alguém começa a glorificar, alguém começa a sentir a presença, o outro olha para o outro, olha para trás. Virou novidade na igreja, alguém falar em línguas, alguém cantar em mistérios, alguém levantar a mão, alguém adorar a Deus, alguém sair no mistério, alguém falar com Deus. Virou novidade. Então ela chega lá e quebra toda essa liturgia ritualística, e Jesus vai deixar, e Jesus vai observar, e Jesus não vai dizer nada para ela, mas vai dizer aos murmuradores, aos criticadores, aos zombadores, aqueles que estão tentando molestar. Então essa mulher, ela não poupou nada, ela rompeu os protocolos, ela não fez questão daqueles que diziam: ela está desperdiçando. Ela não fez questão quando alguém disse assim: ah, você tinha que ter dado para os pobres. Não, ela disse assim: eu trouxe foi para Jesus, eu trouxe foi para adorar o meu mestre, eu trouxe foi para ele mesmo. Então os pobres que se tenham depois, que se vejam depois, hoje é o dia que eu vim para entregar para
para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, moça, moço, homem, mulher de Deus. Quando você se coloca em adoração, quando você se coloca em obediência, não vai faltar pessoas que vão criticar você, não vai faltar pessoas dentro da sua própria casa para dizer para você assim: você está querendo ser melhor? Você quer ser santão, santona? Você quer ser melhor do que fulano, que Bertão, está querendo se aparecer? Não se preocupe com os murmuradores, não se preocupe com os criticadores. Adora Jesus com tudo que você tem, com tudo que você pode. Faça para Ele, faça com alegria, faça com alegria. Deus, aleluia. Teu nome. Eu acho que as vozes começam a aquela fofoca, aquele burburinho, sabe? Aquele cotovelar. Ó Maria, o que está pensando? Não é possível. Olha o cheiro. Não, é nardo. Será? É nardo puro. É possível que ela fez isso. Gastou tudo que ela tinha, as economias, reservas. Mas ela não se importou, ela não se deteve à murmuração, à crítica, ao disse que me disse, ao que isso, ao que aquilo outro, ao que pensa um, pensa outro, o que vão falar, o que vão deixar de falar, se eu estou certo, se eu estou errado. Ela disse: é tudo que eu tenho, e eu vou fazer com alegria, eu não vou levar nada para casa, eu vou entregar tudo, eu vou adorar com excelência, eu vou fazer do melhor, eu não vou fazer por metade, eu não vou fazer por parcialidade, eu vou fazer com integridade, com intensidade, eu vou entregar. Aleluia, Deus. Ela fez quebrando tudo e quebrando todos os protocolos. Agora, a pergunta que eu fiz no começo: o que leva uma mulher, o que leva uma pessoa a investir tanto e aparentemente em algo que parece desperdício? Porque, poxa, cá para nós, se você estivesse lá e eu também, e alguém chegasse lá com um vaso de quase meio litro de perfume caro, se você fosse vender hoje daria quase 60 mil reais, e derramasse sobre Jesus, eu acho que você pensaria assim: tudo bem, ela jogou sobre Jesus, Jesus é Jesus, mas poxa, por que ela não fez outra coisa, sei lá, ou deu para Jesus vender e dar? O que você pensaria? Seja sincero. O que você pensaria? Ou o que você faria no lugar dela? Conhecendo quem você é, porque ninguém é melhor do que você mesmo, e Deus vai te conhecer. O que você faria? O que eu faria? O que nós faríamos, igreja? Procuraríamos vender aquele perfume e então dar na mão de Judas, o que metia a mão na bolsa, roubava, negociava? A gente daria para os pobres? Mas Jesus Cristo disse a eles: olha, os pobres vocês sempre vão ter convosco. Desde que o mundo é mundo, irmãos, existe pobre e vai continuar existindo. Só não quando Jesus Cristo vem restaurar essa terra, mas até lá os pobres vão sempre existir. Então, em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa para você: o que vai restar da tua vida é o que você tem feito para Jesus. O que vai restar da minha vida é o que nós temos feito para Jesus. Então, se você estiver fazendo alguma coisa para Jesus, faça com excelência, ou procure fazer com excelência. Você pode estar fazendo a coisa mais simples, mas faça com sinceridade, com honestidade, com verdade. Não tente fazer as coisas para o homem, não tente fazer as coisas para as pessoas, porque as pessoas vão te frustrar, os homens vão te decepcionar, mas Jesus Cristo vai te honrar. Jesus Cristo vai te honrar, não vai te frustrar. Jesus disse: deixe. Aleluia. Por que, Jesus? Porque ela está fazendo o que pode. Ela está fazendo o que pode. E mais, ela está ungindo meu corpo para a sepultura.
terceiro e último lugar, ela fez o melhor. Fez o melhor. Fez sem poupar nada, quebrou todos os protocolos, todas as etiquetas da época, e também fez o melhor. Aleluia. Por que ela fez o melhor? Sabe por que ela fez o melhor? Porque ela era uma mulher agradecida. Aleluia. Ela amava Jesus. E por que ela amava Jesus? E por que ela era grata a Jesus? É só você abrir o capítulo 11 de João, que a Bíblia vai dizer para nós que essa mulher, Marta, aliás, a sua irmã Marta, e ela vão mandar mensagens para Jesus, dizendo: Jesus, o nosso irmão Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Venha, Senhor, fazer alguma coisa. E aí Jesus não vai. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história. Quando Jesus chega lá, já fazem 4 dias que ele já está sepultado. Jesus vê Marta chorando, vê Maria chorando, e ele vai ao encontro do defunto, que já estava em decomposição, e realiza um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada. Milagre é milagre, eu sei, mas ele realiza um dos milagres mais emblemáticos, mais improvável. Ele chama para fora um homem que está morto há 4 dias, e esse homem sai vivo, em perfeito estado. Aleluia. A Bíblia não faz menção dos pais de Marta e Maria, e nem de seu irmão. Então Maria, com certeza, se apoiava no seu irmão, porque não ter um homem na casa naquela época, hoje é difícil. Imagina para aquela época. Então aquela mulher sabia o quanto Jesus era importante para ela, o quanto Jesus era importante para sua família. Então ela o amava e era grata a ele por aquilo que ele fez por ela, pela sua família, pela sua casa. Então por que Maria, pastor, faz o melhor? Porque ela é agradecida. Aleluia. Sabe por que a gente não faz com zelo? Sabe por que a gente não faz com alegria? E muitas das vezes fazendo as coisas amarrados, tristes, ou relaxadamente, no servir a Deus, na obediência, é porque nos falta gratidão e amor a Deus. Sabe o que é mais difícil nessa história? É que se você olha para os ímpios, se você olha para os idólatras, se você olha para aqueles que adoram deuses com D minúsculo, deuses estranhos, a maioria deles são zelosos no servir aos seus deuses, aos seus ídolos. Basta você ir em Aparecida e você vai ver pessoas subindo escadarias de joelho. Você vai ver pessoas em procissões, dias e mais dias, de a pé, descalço, com os pés rasgados, com os pés dilacerados. Basta você olhar para o islamismo e você vai ver pessoas sendo escravas de um sistema, sendo bombas, sendo mortos. E você pergunta para eles por quê? E eles dizem: porque Allah, o meu Deus, porque isso, porque Maomé, porque o santo, a santa tal, Deus tal. São pessoas zelosas a um Deus estranho, a um Deus pagano. Mas nós que deveríamos prestar um culto por excelência, uma vida de obediência, de gratidão e zelo a Deus, não o fazemos. Por qualquer coisa nós o negamos, por qualquer coisa nós o deixamos, por qualquer coisa nós queremos abandonar a fé, por qualquer motivo nós queremos deixar a casa de Deus. Mas Maria nos ensina
mas faça com excelência, faça com gratidão, faça com amor, faça com amor. Fique de pé, por favor. Jesus termina dizendo, versículo 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O que vão dizer ao teu respeito quando você não estiver mais aqui? Quando você deixar o mundo dos vivos, pastor, a gente não vai permanecer vivo? Vai, você está me entendendo? Quando você deixar esse mundo, o que vão falar ao teu respeito? O que vão falar ao meu respeito? Qual é o exemplo que você vai deixar para os teus filhos? Qual é o exemplo que você vai deixar para as tuas filhas? Qual é o exemplo que você vai dar para a tua esposa, para o teu esposo? Quando você deixar essa terra, o que vão dizer ao teu respeito? O que vão dizer ao meu respeito? Que nós vivemos uma vida relaxada, que nós vivemos uma vida trivial, que nós vivemos de qualquer maneira. Ou alguém vai chegar e dizer assim: verdadeiramente o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha era alguém temente a Deus, obediente ao Senhor, que levava as coisas de Deus a sério, que não brincava de ser crente, que amava Jesus acima de tudo. O que você está deixando de exemplo para os seus filhos? A Bíblia diz que quando Jesus disse que em todo lugar que esse evangelho fosse pregado, nós iríamos estar falando dela. E olha nós falando aqui, está se cumprindo o que Jesus falou. Hoje está se cumprindo. A Bíblia fala de um rei que foi sem deixar saudades. De um rei que foi sem deixar saudade. Pessoas que vão e a gente diz assim, canta aquele hino: livre estou, pela graça de Jesus livre estou. Mas tem outros que vão, e quando a gente se lembra, o coração se enche de alegria, de prazer, e diz: poxa, fulano, fulana foi. Mas que exemplo nos deixou, que legado nos deu. E principalmente se foi alguém que viveu para Deus, viveu para agradar a Jesus Cristo nessa terra, como fez Maria. Eu trago essa mensagem para você, dizendo só uma coisa: o que você tem para dar para Jesus? O que nós temos? Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho perfume caro. Jesus não disse o que você tem que dar. Ele disse: faça o que você pode. Aleluia! Ele disse: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela caçou lá dentro de casa e disse: deixa eu ver o que eu tenho aqui de mais importante. Olhou para um lado, olhou para o outro, disse: nem a casa é suficiente para agradar ao meu Senhor, e não tem como eu levá-la para lá. Aí ela olhou para o canto, quem sabe está lá aquele vaso, porque ele nada orgulha, disse: pois é isso aqui mesmo que eu vou levar. Ela não titubeou, ela não ficou, sabe, amarrada. Ela catou e já chegou na festa, e chegou para contagiar, e chegou para causar, que nem diz a gente. Mas não é com soberba, não é com orgulho, não é com prepotência, não é com aparência, não é com exibicionismo. Chegou com aquele vaso, quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aí, o perfume está descendo, escorrendo sobre o corpo de Jesus. Ela se ajoelha. João diz que ela se coloca aos pés de Jesus e começa a enxugar os seus pés com os cabelos. Quando você adora, você desce. Quando você adora, você desce. Quando você exalta, você desce. Mas quando você desce, você sobe sob o som da voz de Jesus dizendo: deixa, deixa. Então nessa noite eu trago essa mensagem para você. Adore com o que você tem de melhor.
Não faça para Jesus por obrigação. Não faça pelo compromisso religioso. Não perca seu tempo. Não vamos fazer papel de tolo, não. Faça com coração quebrantado, mesmo sem palavras, mesmo sem muitas forças. Faça o que você pode, mas faça com excelência. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, ó Senhor, nós estamos aqui nesta casa de comunhão, de oração.